consegue. Eu falei assim, amém, amém. E nesses dias, eu estava buscando no Senhor algo para estar compartilhando com vocês. E Deus me trouxe um texto bíblico, uma passagem bíblica que é muito marcante. Mas a gente costuma olhar só para o resultado. Mas eu costumo dizer que antes de qualquer resultado tem uma ação. Você pode dizer comigo? Antes de qualquer resultado tem uma ação. Amém, irmãos? Resultados acontecem, mas eles não acontecem sem haver uma ação antes. Mas nós costumamos, e algumas vezes, olhar só para o resultado. Mas o texto que nós vamos estar meditando nele juntos, nós vamos ver que antes do resultado maravilhoso, houve uma ação. E é isso que Deus espera de nós nesse ano de 2022, né? A primeira quarta-feira de 2022. Eu tenho certeza que esse ano será um ano onde nós vamos experimentar, em nome de Jesus, maravilhas do Senhor na nossa vida, amém? Mas é preciso de uma ação para que isso aconteça. 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6. O título dessa mensagem é justamente esse: experimentando as maravilhas de Deus nesse novo tempo, amém? Então nós vamos buscar na palavra como é que nós podemos viver, como é que nós podemos experimentar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Capítulo 6, versículo 1, a palavra diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que nós moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Versículo número 2, vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes teus servos. Eliseu disse: eu irei. Versículo 4, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Feche seus olhos. Pai, ó Deus, nós estamos aqui, Deus, no início desse novo ano, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza que no coração de todos que estão aqui existem expectativas para esse novo ano. Ó Deus, de coisas que nós idealizamos, de propósitos que nós fizemos. Ó Deus, de tudo que nós pensamos de como será diferente o ano de 2022. E certamente todos aqui esperam algo da tua parte. Ó Deus, para que a sua vida mude, para que haja uma mudança radical, para que haja, ó Deus, uma mudança substancial nas nossas vidas. E nós queremos que o Senhor fale conosco, de como nós podemos alcançar, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem para nós. Através desse texto, ó Deus, tão significativo da tua palavra, que nós possamos entender, Senhor, em nome de Jesus, que existem sim propósitos, que existem sim, ó Deus, em nome de Jesus, sonhos que o Senhor quer realizar através de nossas vidas. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós estamos preparados para isso. E nós queremos, ó Deus, fazer o que for necessário para que isso seja uma realidade neste ano. Não só, ó Deus, mais uma das nossas promessas, mais um dos nossos objetivos, não, Senhor. Que seja algo real e substancial na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu falei para você, esse texto ele é um texto maravilhoso, mas pelo o resultado do que acontece. Humanamente falando, qualquer um aqui é capaz de entender que um machado flutuar é algo fora de série, irmão. Eu queria ver um negócio desse, sabe? Eu queria ter essa experiência de ver, sabe, um homem de Deus de uma forma profética agir
em um machado flutuar, porque é algo que está fora de qualquer questão física, não existe, né? Aquele machado flutuou. Sabe, Eliseu, a Bíblia diz que ele corta um galho e joga na água onde o machado caiu, e aquele machado flutuou. Agora, para o machado flutuar, existiram ações anteriores, atitudes anteriores que foram necessárias para que aquilo acontecesse, né? E a atitude, a situação imediatamente anterior é o quê? O desespero de perder o machado. Principalmente porque o machado não era do cabra, né? Olha só, machado emprestado caiu na água. Existe coisa mais trágica? Não existe. Mas não existe nenhuma tragédia o qual Deus venha interferir que não possa se transformar num grande milagre e numa grande maravilha para nossas vidas. Amém, irmãos? E muitas vezes é isso que nós passamos. Nós somos levados a passar por situações adversas, difíceis, incompreensíveis, justamente porque Deus quer nos fazer sair da nossa zona de conforto, que eu prefiro falar de zona de acomodação, porque zona de conforto é uma coisa boa, mas zona de acomodação não. E muitas vezes nós estamos ali naquela zona de acomodação, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Está tudo bom, está tudo bem, e na realidade não está. Deus sempre olha para nós e enxerga em nós um potencial para que algo melhor aconteça na nossa vida. Sempre, irmãos. Eu posso me conformar de como a minha vida está, mas Deus nunca se conforma com isso. Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Amém, queridos? Para algumas pessoas, as mudanças se dão de uma forma quase natural. Mas para outras pessoas não. Para outras pessoas é um processo. Precisa de um chacoalhar, precisa de um balançar, sabe? Precisa de alguma coisa que venha mexer com a estrutura. Na vida de muitos de nós aqui, o machado precisa flutuar. Mas para que esse machado flutue, nós precisamos também fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Para que esse milagre aconteça, para que essa ação divina, para que, sabe, esse agir de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos também, sabe, nos movimentar para fazer algo diferente, para buscar algo diferente na presença de Deus. E é isso que nós vamos buscar na palavra do Senhor. Como é que nós podemos alcançar as maravilhas do Senhor, uma mudança de vida, uma transformação de vida, melhorar a nossa vida familiar, profissional, relacional. Como é que nós vamos poder alcançar isso? A palavra nos ensina um caminho. E eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração a respeito disso. Eu disse assim: Deus, como é que nós podemos alcançar e ver transformação como essa acontecer na nossa vida? Porque aqui nós vemos sair de um estágio de inconformismo para ver um grande milagre de Deus acontecer. E como é que isso vai acontecer, irmãos? Primeiro, versículo 1, eles falam assim: Senhor, eles falando com o profeta Eliseu. Esses que falavam, né, que a Bíblia chama de servos, eles eram discípulos do profeta. Existia uma escola de profeta em Israel, né? O próprio Eliseu, ele é um discípulo de profeta de quem? Elias, né? Eliseu caminha com Elias, aprende tudo, absorve tudo, e isso ele vai passando adiante. Existia essa escola de formação, sabe, profética na nação. E aqui nós estamos vendo especificamente uma situação como essa, de um lugar onde aqueles discípulos, aqueles jovens estavam aprendendo, né? Estavam treinando, estavam se buscando aperfeiçoamento, estavam se aperfeiçoando para fazer algo bom para Deus. É uma coisa muito interessante para nós nos dias de hoje, irmãos. Eu sempre falo, muita gente quer ser usada por Deus, mas não quer ser treinada por Deus. Isso é incrível. Não existe isso, irmãos. Deus vai usar pessoas preparadas. Deus vai, claro que faz parte do projeto de Deus nos treinar, nos preparar, mas não dá para chegar de qualquer jeito. Senhor, eu quero que o Senhor me use. Você está fazendo o que para isso?
Nada, então nada vai acontecer. Mas não era o caso aqui, deixa eu voltar para o texto. Eles estavam ali aprendendo com quem? Com um dos melhores professores. Quando Elias foi levado, ele falou para Eliseu, né? O que você quer de mim? O que ele disse? Quero porção dobrada daquilo que você tem, da unção de Elias. Porção dobrada. E a palavra diz que a capa, né, veio, e essa unção também veio sobre Eliseu. Então Eliseu era um homem preparado para exercer o seu ministério. E ele estava preparando outros discípulos. Mas chegou um certo momento que esses discípulos falaram assim para ele: ô professor Eliseu, rapaz, aqui a coisa está muito boa, o senhor é fera, o senhor é PhD nesse negócio de profecia, ninguém sabe que nem o senhor, mas ele falou assim: mas esse lugar que a gente está aqui é pequeno demais, é apertado demais. Olha só, eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Escuta, irmão, se você quer experimentar uma mudança radical na sua vida, uma transformação radical na sua vida, você tem que reconhecer que é necessário haver essa mudança. Nenhuma mudança ocorre se não houver o reconhecimento da necessidade. Eles estavam ali e olha, no geral estava bom, porque o professor era bom, o mestre era bom, eu tenho certeza que o conteúdo que Eliseu passava para eles era bom, mas existia algo que não estava bom e que precisava ser mudado. Esse lugar é pequeno. A nova versão, essa nova Almeida atualizada, ela fala sobre casa, mas na realidade a gente nem tem uma referência se era mesmo uma casa. Mas o que nós sabemos é que aquele era uma comunidade profética, era um lugar onde eles se reuniam, um lugar específico para aquilo. E apesar de ser um lugar muito abençoado, eu não tenho dúvida disso, o que acontecia é que eles estavam incomodados. Eles queriam que aquele lugar fosse um lugar mais adequado. A nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós podemos ver, essa área aqui está boa, essa área aqui está boa, mas se existe algo que tem que ser melhorado, nós temos que buscar a melhora disso em nome de Jesus, irmãos. E a melhora e a transformação, ela ocorre pelo reconhecimento da necessidade. E foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles buscaram. Eles reconheceram. O trabalho de Eliseu era excelente. O conteúdo do treinamento daqueles homens eram excelentes. Mas era preciso melhorar. Tinha que haver uma melhora. Uma vez eu aprendi que o pior inimigo do ótimo, sabe qual é? O bom. O bom é o pior inimigo do ótimo, irmãos. Ninguém passa para o ótimo se conformar com o bom. E muitas vezes a gente fala assim: tá bom como está. Deixa quieto. Não mexe nisso não, pastor. Para que comprar cadeira nova? Tá linda essas cadeiras aqui, irmão. Fiquei impressionado. Você não imagina a beleza, sabe, o impacto visual da igreja com essas cadeiras. Agora imagina se esse homem não tem a ousadia de sonhar. Foi fácil, pastor? Foi? Você chegou lá e disseram para você as 100 cadeiras? Não, irmão. Mas sabe uma coisa? Quando nós nos propomos a sonhar, Deus se propõe a realizar em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, irmão? Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é a razão de tudo isso. Glória a Deus. Quando nós nos propomos a sonhar, Deus se propõe a realizar. Não se conforme com o bom. Meu casamento está bom, estou levando. Não, seu casamento pode ser melhor em nome de Jesus. Minha família está boa aqui, estamos caindo pelas tabelas. Não, irmãos, não se conforme com isso. Deus tem algo melhor para a sua vida em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender e ver aonde é necessária a mudança. Aonde é necessária a mudança. Porque quando nós visualizamos isso, entregamos isso na mão do Senhor, o que Deus faz? Deus realiza a mudança, irmãos. Deus realiza a mudança. Enquanto nós não fazemos isso, a gente não alcança nada. Não alcança nada.
Nós temos que ser insistentes e dizer: Senhor, eu não estou conformado com isso, Deus. Deus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, viver uma mudança. Eu quero viver, Senhor, uma transformação. Eu quero ver algo melhor acontecer na minha vida. Irmãos, nós passamos tempos e tempos contando vitória dos outros, glorificando a Deus pelo milagre dos outros. É bom, mas você tem que começar a glorificar a Deus pelos milagres que Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós, ninguém pode tirar, irmãos. Ninguém pode, a palavra diz: nada vai nos afastar do amor de Deus. Ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para você, se você estiver ligado e entendendo que a sua atitude vai ser fundamental para esse processo, você vai ver coisas grandiosas do Senhor realizar na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é necessário reconhecer a área da nossa vida que precisa de mudança. Irmãos, não tem esse negócio de ser genérico. Nem fala assim: esse ano a minha vida vai ser diferente. Em que área? Até porque você tem que eleger áreas de prioridades, viu? Nós temos que ver o que é mais prioritário e mudar, e começar a trabalhar aí. A gente quer um pacotão, um pacote de reforma geral de Deus. Não, irmãos. Nós temos que ver, nós temos que enxergar, e nós temos que dizer: Senhor, é aqui, ó Deus, que eu estou falhando, é aqui que precisa ser melhorado, é aqui, ó Deus, que eu preciso mais, Senhor, em nome de Jesus, da tua ajuda. E a palavra diz, irmãos, que Deus, Ele não vai virar as costas para você. A palavra diz que o Senhor, Ele atrai o humilde, Ele atrai o humilde, Ele dá graça ao humilde. Humilde é aquele que reconhece. O soberbo não reconhece onde ele precisa mudar, porque ele sempre vai achar que ele é o melhor de todos. Por isso que Deus diz que a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe por quê? Porque Deus sempre olha para aquelas pessoas que reconhecem que são necessitados dEle. E qualquer um de nós que estejamos aqui nessa noite, ou você que está me assistindo pela TV, pelo YouTube, todos nós somos sim dependentes e carentes do Senhor. É como a pastora leu bem aqui o texto. Esse texto, ele é fantástico mesmo, porque a Bíblia diz: aquele que dá semente é o que semeia. Eu dei uma oferta, eu dei não sei o que, irmão. Você só deu porque Deus deu a semente a você. E Deus dá a semente ao que semeia e dá o pão para comer. Ou seja, nada vem de nós, mas tudo vem do Senhor. E quando nós reconhecemos a necessidade do Senhor, quando nós reconhecemos que precisamos do Senhor, é aí que Deus interfere na nossa vida, irmãos. Começa o nosso processo de mudança e de transformação, quando nós identificamos aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, amém, queridos? Quantos creem nisso, digam amém. Segunda atitude nossa, olha só, versículo número 2. Eles perceberam que ele estava apertado. Aqui está apertado demais. Aqui não dá nem para botar um quadro bom para a gente estudar. O que eles falaram? Versículo 2: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E o profeta respondeu: vão. Vocês querem ir? Vão. Mas um deles, diga, um deles, disse assim: olha, Senhor, tenha bondade de ir com os teus servos. Aqui talvez a gente não compreenda a importância da revelação que Deus deu para esse mas nós vamos compreender depois. Tenha bondade de ir com os teus servos. E Eliseu disse o que, irmãos? Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Se você está disposto e quer viver, uma transformação, um novo de Deus para a sua vida, você tem que ter iniciativa para alcançar essa transformação, essa mudança. Primeira coisa, identificou o problema, está apertado. Precisa de quê? Madeira. Irmãos, o que se faz? Vamos buscar a madeira. Foi isso que eles falaram. Está apertado.
Mas vamos lá no Jordão, porque no Jordão tem madeira. Cada um de nós vai lá, corta e traz uma viga, para usar essa viga na ampliação da escola de profetas, a ampliação daquele lugar. Se nós queremos viver um tempo de transformação e de mudança na nossa vida, isso vai requerer de nós coragem, vontade, obediência e esforço. Nada se transforma se não tiver coragem, vontade, obediência e esforço. E é aí que muita gente para, porque às vezes identifica, mas não tem iniciativa para mudar. Não existe iniciativa, irmãos, se não tiver coragem para mudar, se não tiver vontade de mudar, se não tiver obediência àquilo que é necessário para mudar, e se não tiver esforço da nossa parte. Por isso nós precisamos ter iniciativa, porque tudo isso faz parte de um conjunto daquilo que Deus tem para nossas vidas. Eles disseram: precisamos de madeira. Precisamos de madeira. Vontade, vamos lá buscar a madeira. Se eu que preciso da madeira, irmão, se eu que preciso, eu que tenho que ir atrás. Terceira parte, obediência. O profeta fala o que para eles? Vão. É necessária obediência. E sobre a obediência eu quero fazer um parênteses aqui. A frase de uma pastora que a minha esposa gosta muito, pastora Thalita Pereira, vocês também devem saber, que ela falou assim, que a obediência, olha só, ela falou assim, a obediência deve ser imediata, absoluta e com alegria. Eu achei isso fantástico. Obediência tem que ser imediata, ou seja, Deus mandou, tem que fazer quando, irmãos? Na hora. Peraí, Deus, eu vou, quem sabe, achar uma forma mais tranquila de resolver esse problema. Não, irmão. Obediência é imediata. Na hora que Deus mandar, lança fora os ídolos, lança fora os ídolos. Quando Deus mandar, sai do meio deles, irmão. A gente quer alcançar, mas não quer obedecer o que Deus manda. E muitas vezes, Deus está dizendo para alguns, sai do meio deles. Obediência tem que ser imediata. A obediência tem que ser o quê? Absoluta. Se Deus mandar ir para a direita, é para a direita que vai. Eu quero um pouquinho pela esquerda. Não, irmão, é por aqui. É absoluta. Não questione aquilo que Deus está mandando você fazer. E em terceiro lugar, a obediência com alegria. Obediência com peso e com tristeza não gera fruto. O que gera fruto é obediência com alegria. Aqueles homens sabiam da necessidade, tiveram a iniciativa para melhorar a sua condição. Vamos buscar a madeira que é necessária. Irmão, o que Deus tem mandado você fazer, você tem feito? O Senhor Jesus disse que não se pode lançar vinho novo em odres velhos. Porque se você pega vinho novo e lança em odre velho, se você põe em odre velho, esse odre vai se romper. Sabe por que muitas vezes não vem isso que nós estamos esperando de Deus? Muitas vezes, eu estou esperando de Deus um milagre, eu estou esperando de Deus uma mudança. Irmãos, Deus olha para você. Se Deus não vê em você capacidade de administrar aquilo que Ele vai mandar, Ele não manda. Não manda. Não se põe remendo novo em pano velho. Não se põe. Por quê? Porque logo vai se rasgar. Existem coisas que Deus está mandando, nós temos a iniciativa de arredar, tirar. Se é para ampliar, buscar o caminho correto para fazer isso.
Vamos lá buscar a viga. O profeta diz: vão. Mas aqui vem um segredo, irmãos. A Bíblia diz que um deles fala assim: ô Senhor, não dá para o Senhor ir conosco? Não dá para o Senhor ir com a gente lá? Talvez esse que falou assim, vai lá com a gente, nem sabia o que ia acontecer, irmão. Nem imaginava o que ia acontecer. E Elias fala assim: eu irei com vocês. Irmão, sabe o que isso significa? É que nós, às vezes, reconhecemos o que precisa ser mudado. Nós temos até iniciativa para buscar, sabe, fazer as coisas que são necessárias para essa mudança. Mas nós esquecemos de algo principal: chamar Deus para esse processo. E a gente fica, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca, se desgastando e chorando e lamentando. Ah, mas por que não está dando certo? Ah, mas por que está tão difícil, irmãos? E Deus está dizendo: ei, eu tenho um caminho melhor para você. Eu tenho uma forma mais correta de fazer isso aí. Mas você perguntou? Mas você ouviu? Algo ia acontecer adiante, que ia precisar da intervenção de um homem de Deus, que talvez nenhum deles soubesse, mas aquele ali teve a revelação do Espírito Santo e disse: Eliseu, vem com a gente, rapaz. Você só vai olhar, você não vai cortar viga nenhuma, você não vai pegar madeira nenhuma, mas vem com a gente. Qualquer processo de mudança, qualquer processo de transformação e qualquer ação que envolva esse processo, não pode faltar a presença de Deus, irmãos. Não pode. Deus tem que ser ativo nesse processo. Ele tem que estar junto, sabe por quê? Porque vai ter momentos em que pela nossa limitação humana nós vamos querer desistir, mas o Senhor vai estar ali dizendo: vai adiante, eu sou contigo e você vai vencer em um nome de Jesus. Porque é isso que Ele faz. Deus é especialista, irmãos, em nos animar. Deus é especialista em nos animar. Mas não só isso, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma declaração em 2 Crônicas 20:20, que diz assim: olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou falar uma coisa para você como um testemunho pessoal. A minha vida com Cristo mudou de uma forma substancial para melhor no dia que eu aprendi a me submeter à autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu já fui líder de igreja, mas já fui liderado por muito tempo. Sabe qual é a minha dificuldade? E posso falar da minha família. Sabe qual é a nossa dificuldade para submeter a líder? Nenhuma, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que esse é um caminho de Deus para honrar a nossa vida. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso aqui, além de ser um encorajamento para confiar em Deus e na sua palavra, mas também é um ensinamento para nós entendermos que existe uma autoridade estabelecida pelo Senhor sobre nós. E nós temos que também ter coragem de dizer muitas vezes: pastorzão, o negócio está pegando aqui, ora comigo, me dá um conselho. A palavra diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos mais inclinação para buscar o conselho do ímpio do que para buscar o conselho daquele que é a autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Aqueles homens viram um milagre acontecer, sabe por quê? Porque tiveram iniciativa de trazer Deus para o processo. Aí eu pergunto a você, nesse processo que você está buscando de mudança, de transformação, de ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, você trouxe Deus para ser ativo nisso? Para estar com você ativamente nisso? Se não trouxe, se você começou o ano dizendo: eu vou acontecer, eu vou não sei o que, esse ano é o meu ano, papapá, ppp, só vai dar eu.
Se Deus não tiver, eu vou dizer uma coisa para você, infelizmente, dia 31 de dezembro vai ser mais um dia de frustração da sua vida. Mas se você decidir hoje dizer, Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser tremendo, vai ser abençoado, vai acontecer, porque o Senhor está comigo, eu quero dizer em nome de Jesus, dia 31 de dezembro você vai dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pelas grandes obras que tu fez em mim, pela prosperidade que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem prazer em abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas Ele tem que estar ativamente conosco. A nossa iniciativa de buscar a mudança passa pela nossa dependência do Senhor e de saber que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. Ele é tudo para nós e Ele é tudo em nós. Eu posso ouvir um amém? Terceira atitude, versículo de número 5. Aconteceu o quê? Olha só, enquanto um deles derrubava um, irmãos, percebam uma coisa, a gente poderia pensar assim, estava lá, descansado, desligado, estava lá de bobeira e perdeu o machado. Não. O que o texto diz? Enquanto um deles cortava, foi no momento de fazer aquilo que ele se propôs. Irmãos, não tem jeito. Muitas vezes nós estamos ali no caminho certo, fazendo a coisa certa, mas podem sim acontecer situações indesejáveis e desagradáveis. Olha o que a Bíblia diz: enquanto um deles estava lá, cortando a madeira, o machado caiu na água. Pum, sacou do cabo. Não sei. Eu só sei que caiu. Ele não estava fazendo o corpo mole. Ele não estava distraído. Não, ele estava cortando, ele estava trabalhando, ele estava fazendo. O machado caiu e ele diz: meu Senhor, o machado era emprestado. Se você quer ver e viver essa transformação sobrenatural, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aprender a lidar com perdas e com dificuldades. Sabe por quê? Porque elas podem vir muitas vezes para nos fazer desistir. Mas é aí que nós vamos contar com aquele que está do nosso lado. Quem esperava que o machado ia cair na água em sã consciência, irmãos? Quem é que pede um machado e diz assim: rapaz, me empresta teu machado que eu vou ali, eu vou cortar a madeira e ele vai cair na água? Quem faz isso? Ninguém esperava, mas aqui entra, irmãos, a presença de Deus, a providência de Deus. Vem conosco. E na hora que aconteceu isso, o machado não é meu, rapaz. Naquela época, o ferro de machado era uma ferramenta caríssima. Caríssima. Era algo que tinha um valor muito alto. E sabe qual era o valor? Aquele que perdeu o machado, se ele não tivesse condição de repor o machado, ele ia ter que se dar como escravo para pagar o machado. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho do problema. Era um preço alto demais, porque era um preço da vida. Você imagina para esse jovem aqui, fascinado com Eliseu, aprendendo. Eu imagino o que é aprender com Eliseu, irmãos. Imagino, se Eliseu fosse contar as histórias dele, já era suficiente para a gente sair motivadíssimo. Esse cidadão ia ser privado da presença, porque ele perdeu algo que ele não podia repor, e que ele ia ter que trabalhar como escravo até pagar o valor, o preço daquele machado. E nós temos que aprender a lidar com perdas e com dificuldades, senão nós não vamos conseguir
nós não vamos ver essa transformação. Porque na primeira dificuldade a gente para. A gente é mal acostumado, irmãos, a achar que tudo vai dar certo toda hora. Sabe, esse evangelho triunfalista de que nada vai dar errado, irmãos, dá sim. Dá sim. Crente pega Covid, morre de Covid. E aí? Todo mundo fala, a Covid é uma praga que veio. E por que o crente está morrendo da praga, irmão? Que sentido tem nisso? Aí você pode falar, mas não é tão crente assim. Eu conheci homens de Deus que morreram. Eu tenho certeza que eram homens íntegros e morreram. Crente pega gripe, crente tem câncer, tem tanta coisa. Mas a diferença é saber que aquele que está do nosso lado é um Deus que pode fazer o machado flutuar. Não existe machado para ficar submerso quando a presença de Deus está conosco. E as nossas perdas ou dificuldades, menores ou maiores, a cada nível de dor, de dificuldade, nós temos que aprender a lidar com elas e tirar delas um ensinamento. Qual era o preço de perder o machado? A liberdade, a vida. Mas ali estava quem? O homem de Deus. Eclesiastes 3,15 diz algo interessante, diz assim, olha, o que é e já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Aprenda a lidar com perdas e dificuldades. Aprenda. E Deus vai dar capacidade a você, diante do grau da sua dificuldade, para que você possa lidar com isso. Porque muitas vezes, irmãos, ficar lamentando não vai resolver. Lembra de Davi? O que acontece com Davi? Rei, nação em guerra, Davi em casa, vai dar aquela volta no terraço de casa, olha, Betseba, opa, eu sou o rei. E aí você sabe a história de tudo isso que acontece. E a Bíblia diz que dessa relação nasce uma criança. Só que já havia tido uma profecia, uma repreensão do profeta sobre Davi. E aquela criança passou por maus bocados de enfermidade e de doença. E a palavra diz que quando Davi soube de tudo aquilo, ele se trancou no seu quarto, colocou cinzas e panos e começou a orar, a dizer, Deus, sabe, interceder, pedindo que Deus tivesse misericórdia daquela criança. Mas, irmão, já estava proposto. E aquela criança morreu. E o texto diz, 2 Samuel, esse capítulo 12, que viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Olha só. Davi estava ali orando, humilhado diante de Deus, pedindo pelo seu filho, clamando pelo seu filho. Daqui a pouco ele vê um cochicho. Quem vai ter coragem de dizer aí sabe lá o que ia ser a reação, né? Qual seria a reação do rei? Estavam cochichando. E Davi entende que a criança estava morta. E a palavra diz, pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Agora olha só, a palavra diz, então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, mudou roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Ou seja, enquanto a criança estava viva, valia a pena toda a humilhação, todo o sacrifício, toda a entrega, tudo Davi focou, não comia, focado naquilo. Depois que a criança morreu, vai ficar fazendo o quê, irmão? Você entende que tem perdas na nossa vida, que a gente fica lá, escuta, irmão, deixa eu falar uma coisa, se chorar for resolver, continue chorando, vai na tua força. Mas se chorar não for resolver, faça como Davi, levanta, irmãos, sabe, lava o rosto, unge a cabeça, põe uma roupa, adora o Senhor, come e diz, Deus, vamos lá, porque eu sei que tem muita coisa para a gente fazer aqui. Não tem jeito, pensar de uma forma diferente.
A criança em vida e enferma, Davi chora, jejua, se prostra, suplica, faz aquilo que é necessário. Recebe a notícia de morte, vira a página, vamos adiante. Nós precisamos aprender a lidar com perdas do ano passado, para viver o novo de Deus nesse ano, irmãos. Porque se eu ficar pensando, ano passado, né, Sandrinho? Não deu certo, meus clientes, irmão, deixa eu te falar, cada novo ano, um novo tempo, um novo propósito, um novo objetivo, uma nova fé, uma nova disposição, é um novo de Deus para se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Um dos grandes pensadores e um dos grandes influenciadores da nossa época cristã, chamado C.S. Lewis, ele teve uma experiência terrível com a morte da sua esposa. A esposa morreu. Uma grande perda para ele. Tem 2 livros que ele escreveu, um primeiro que se chama A Anatomia da Dor, e um outro que se chama O Problema do Sofrimento. 2 livros que ele escreveu passando por essa etapa de perda. E nisso aqui, irmãos, ele faz relatos de uma vida sombria e de uma pessoa altamente revoltada com Deus. Quem lê os livros dele nunca imagina isso. Pelo título você já fica impressionado. Os títulos já são impactantes. Mas ele conta nesse livro esse período sombrio de amargura, de sofrimento, de dor, de rebeldia. É a vivência dele com o luto, com a perda. Mas sabe uma coisa interessante, que ele se mostra transparente na sua chateação com Deus. Transparente. Porque a gente é assim mesmo. Por que comigo, né? Por que logo comigo? Tem um irmão que não vem na igreja, não acontece nada com ele. Irmãos, Lewis deixa um ensinamento muito poderoso, que ele diz assim: Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida, a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma forma. Tem lições que não são aprendidas, a não ser nos momentos em que Deus nos leva ao mais baixo que nós podemos ir, para entender que em qualquer circunstância, o Senhor é Deus. A sua perda, a sua dificuldade não pode ser maior. O sentimento da perda, o sentimento da dificuldade não pode ser maior do que a grandeza do propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E é isso que eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida. Que a grandeza do propósito de Deus se cumpra sobre você. E que você veja em nome de Jesus o realizar sobrenatural dos propósitos, das maravilhas e da grandeza do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Depois de todo esse cenário do inconformismo com o local, da disponibilidade da mudança, mas da tragédia do machado e do desespero, a única coisa que Eliseu diz é o seguinte: ei, aonde caiu esse machado? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O Jordão não era um rio tão fundo assim. Nós vemos relatos bíblicos onde se atravessa o Jordão. É claro que rio, em cada parte tem partes fundas, partes mais rasas. Mas você já parou para pensar que Deus não perde a oportunidade de manifestar a sua grandeza? Ei, aonde caiu o machado? O que ele disse? O machado caiu aqui, meu Senhor. Um estava desesperado e o outro só queria saber aonde caiu o machado. Você está entendendo? Essa é a diferença, irmãos, quando Deus está do nosso lado. Que eu posso estar me acabando em desespero e Deus está dizendo: aonde caiu o machado? Ai, Senhor, aonde é a tua dor? Ai,
meu Deus, aonde é a tua dificuldade? Eu posso estar me descabelando, mas Deus está dizendo, aonde está o teu problema? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Um machado caiu aqui. Ele corta um galho, joga na água e o machado flutua. Irmãos, contrariando todas as expectativas da física, de qualquer coisa que nós possamos pensar, aquele machado de uma forma milagrosa flutua. Aquele machado naquele momento significa a liberdade daquele que o perdeu. Talvez o que você esteja passando na tua vida e a providência de Deus signifique a liberdade da tua vida, a melhora da tua vida, a tua vitória. Irmãos, é Ele que vai fazer o machado flutuar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos o direito de entrar em desespero. Não vem dizer que não tem, não. Tem sim. Tem sim. A gente pode ser forte como for. Tem horas que o negócio vai pegar. Mas independente do que acontecer, Deus vai permanecer o mesmo, porque Romanos 4,17 diz que Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O machado existia, veio, flutuou. Se não existisse, ia flutuar do mesmo jeito, porque Deus chama à existência aquilo que não existe. É esse Deus e é esse nível de fé que nós temos que chegar, irmãos, para viver o que Deus tem preparado para nós. Agora, a pergunta que eu faço a você: você está disposto a andar nesse nível de fé? Você está disposto a acreditar que coisas impressionantes como essa, e talvez até mais impressionantes como essa, possam acontecer na tua vida em nome de Jesus? Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Se eu reconhecer a necessidade de mudança, se eu tiver iniciativa para fazer o que for necessário, se eu souber lidar com perdas e dificuldades, eu vou ver o machado flutuar em nome de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro resultado. Se Deus estiver comigo, não tem outro resultado. A questão aqui é saber, Deus está ou não está nesse negócio, irmãos. Nós podemos começar esse ano como começaram todos os outros, já desacreditados. Mas também nós podemos começar dizendo, Deus, eu sei que algo diferente pode acontecer em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quantos creem que Deus tem preparado um milagre para a sua vida, irmão? Tem preparado coisas grandiosas para a tua vida, coisas que você não imaginou para o teu negócio, coisas que você não imaginou que o seu negócio ia fluir como vai estar fluindo nesse ano em nome de Jesus. Isso aqui não é teologia da prosperidade não, irmão, é constatação de verdade bíblica. Aquele que anda com Deus é mais do que vencedor, porque Ele é o Deus